E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto que está sem força em uma semana decisiva e extremamente importante. Eu arrisco dizer que nessa quarta-feira vai acontecer um dos eventos mais importantes do ano de 2024 para os mercados globais e o Bitcoin e as criptomoedas podem sofrer muito nos próximos dias. Além do mais, no vídeo de hoje eu vou te falar qual que é a minha estratégia, qual o cenário e probabilidades aí que a gente tem que ficar de olho para o Bitcoin e para as criptomoedas logo depois da vinheta. Galera, então o Bitcoin está iniciando a semana próximo aos 62.600 dólares, sem muita volatilidade, né? A gente está vendo que ele não está com força, ele não está conseguindo subir de forma alguma, né? A gente teve um repique muito bom ao longo dos últimos dias, onde ele saiu lá dos 59.600 e foi lá para os 67, mas nesse exato momento ele está sem força para conseguir fazer esse pivô. A gente consegue ver isso pelo volume baixíssimo ao longo desse movimento, né, mostrando que o mercado não está tão interessado em negociar Bitcoin nesse exato momento. Isso porque a gente está às vésperas da FONC. A FONC vai acontecer nessa quarta-feira, que é a reunião que acontece lá no Banco Central Americano, onde eles falam sobre as políticas e perspectivas econômicas, mas a gente teve uma reviravolta com relação ao possível corte na taxa de juros, e eu vou falar isso em mais detalhes no vídeo agora de tarde que eu vou soltar, tá? Do giro macro, para esse vídeo não ficar muito longo e para a gente separar ali os pontos da macroeconomia com os pontos da análise do mercado em si. Mas ao meu ver, o mercado, essa falta de volume está justamente esperando essa reunião acontecer para saber o que o Banco Central Americano vai falar referente à taxa de juros e à macroeconomia como um todo. Então nesse exato momento, né, o Bitcoin sem muita força, a gente está indo testar agora a mínima do movimento, né, região dos 59 mil dólares, e eu vejo duas probabilidades principais nesse exato momento, tá? A primeira é a gente fazer um fundo ascendente contra a mínima dos 59.500 dólares, e a segunda é um reteste e possivelmente perda desse ponto. Então, primeiro, né, a primeira probabilidade, um fundo ascendente. Eu estou operando esse movimento com uma mão bem mais leve do que a última que a gente fez nesses últimos repiques aqui. Todos esses 4 repiques, eu fiz operações de compra justamente para pegar esse movimento impulsivo e fui vendendo as posições ao longo aí que o mercado foi subindo. Eu estou adotando essa mesma estratégia nesse exato momento, porém de uma forma um pouco mais conservadora, sem usar muito capital, justamente porque dessa vez eu acredito que se a gente retestar os 60k, a gente pode ver quedas, a gente pode perder os 60k e entrar numa correção maior. Inclusive falei isso lá para o pessoal do escritório de investimentos, né? No sábado eu fiquei sem postar vídeo aqui ao longo da semana porque eu estava em viagem, mas eu dava atualização em primeira mão para o pessoal lá do escritório de investimentos, né? Então eu falei, ó, tô começando a entrar com ordem de compra no Bitcoin, falei a minha estratégia, né? Falei tudo que eu estava fazendo lá em primeira mão, inclusive com essa queda que o Bitcoin deu agora ao longo da madrugada, pegou até algumas ordens de compra, mas as minhas ordens mais pesadas estão aqui próximos aos 59 mil dólares. Por que eu acho que mesmo com o Bitcoin tendo uma probabilidade muito grande de cair, eu estou comprando ele nesse exato momento? Primeiro porque a gente tem muita ordem de compra, né, aqui próximo ao suporte, 60, 59, 58 mil dólares é uma região aí onde a gente está vendo muita força compradora. Muita gente interessada em comprar Bitcoin nessa região, estão começando a surgir ordens mais intensas também abaixo, 57, 56, 55. Então é uma região que agora, nesse exato momento, ela não está muito fácil de ser perdida, pelo menos não até o dia da FONC, né? A FONC pode fazer com que os investidores cancelem essas ordens de compra e o caminho fica livre. E segundo, porque eu opero em cima de probabilidades, e a gente tem duas probabilidades nesse exato momento. Uma delas é o repique. Eu não posso simplesmente cruzar o braço e falar, o Bitcoin ele tem uma maior chance de cair, perder os 59 mil dólares e começar a corrigir no gráfico mensal, então eu vou cruzar o braço e esperar esse movimento acontecer. Não, eu tenho um setup de gestão de risco e caso o Bitcoin ele
caia dos 59 e eu seja estopado, a gente vai entrar aí num cenário muito bom de acumulação e eu estou com dinheiro ali separado para comprar Bitcoin e outras criptomoedas caso o preço apresente essa queda. Mas e se ele não apresentar? Eu vou simplesmente ficar parado e deixar aí uma oportunidade de passar em frente aos meus olhos porque eu simplesmente estava esperando um outro cenário acontecer? Óbvio que não. Então estou me preparando para um eventual repique. Não acho que caso esse repique aconteça a gente vá ver grandes movimentações igual a gente viu ao longo dos últimos repiques, justamente porque a última grande movimentação, ela sim, né, valorizou aí cerca de 12%, a gente pegou esse trade, pegou essa valorização, fez parcial, porém dessa vez eu acho que se tiver um repique, além dele ser menor do que os últimos, ele pode acontecer também com pouco volume, né? Então, se cair, já é a maior probabilidade ao meu ver. Eu acho que a gente vai perder aqui os 59k ao longo dessa semana e até das próximas semanas, porque o mercado não está com tanta força, a macroeconomia não está muito boa, eu vou falar de mais detalhes aí no giro macro, mas se a gente fizer esse eventual repique, eu também quero estar posicionado nesse movimento e é por isso que eu estou comprando Bitcoin nesse exato momento. Sobre os indicadores de sentimento, long short ratio extremamente alto, tá? Outro motivo pelo qual eu estou operando com uma mão conservadora, com uma mão mais fraca, a gente está vendo que ao longo dos últimos dias o long short ratio, a relação de compradores e vendedores vem só aumentando, então a gente está com muita gente comprada nesse exato momento. Enquanto isso, o Open Interest ele se mantém aí de certa forma consolidado, né? Ele não está aí se movendo entre a casa dos 30 e dos 32, ele está só operando aqui nesse meio já há bastante tempo, o que mostra pra gente, né, que esse aumento na quantidade de compradores não é porque os vendedores estão fechando em posição, né, mas porque a gente está vendo realmente mais pessoas aí entrando no lado comprador. E por último, né, o nosso CVD está mostrando aqui uma queda muito grande. As sardinhas estão vendendo a mercado, acreditando aí numa eventual queda do Bitcoin, que é outro motivo pelo qual eu estou comprando nesse exato momento. Mas a nossa maior liquidez aqui no curto prazo ela está abaixo, então acho que a gente pode até estar vendo uma queda. No mais, boa parte, né, dos últimos 7 dias, na última semana, a gente teve muita gente abrindo em short e vendendo a mercado. Então, se a gente tiver um repique lá para os 67k, eu acho extremamente normal. Motivo pelo qual eu estou entrando comprado nesse exato momento e é a minha região de realizações. E segundo, porque igual o CVD mostrou pra gente, né, nos últimos 7 dias também, tiveram poucas pessoas entrando em long no Bitcoin nesse exato momento e a maior parte das pessoas está em short. Então, resumindo, né, a análise do gráfico, do livro de ofertas e também análise sentimental. Eu estou nesse exato momento comprando Bitcoin contra esse suporte, porque eu vejo uma probabilidade considerável da gente ver um repique e um respiro até os 67k, porque a gente tem liquidez para isso. Mas contudo, entretanto, né, eu acho que a gente pode ver ao longo dessa semana, dos próximos dias, uma queda maior acontecer. Por isso eu estou fazendo essa compra de forma mais conservadora. Por isso também eu estou com capital aqui parado já há bastante tempo esperando essa queda acontecer para me posicionar mais aí no Bitcoin. E essa queda eu imagino que ela vai acontecer depois de quarta-feira, que é quando a gente vai ter a FONC. Essa FONC ela vai ser decisiva. A gente já viu como que desde o dia 26 para cá, a gente já diminuiu muito a quantidade de instituições e pessoas, né, baleias que estão querendo comprar Bitcoin. Antes a gente tinha muitas ordens aqui próximas aos 61, 62 e agora já não temos tantas ordens assim. Eu acredito que a FONC poderia ser justamente um gatilho para ter menos ordens ainda e a gente poder ver um eventual rompimento. Então, se a gente tiver o repique, eu vou fechar aqui as posições de trade, garantir lucro e vou analisar se caso o preço volte aqui para 60k, eu compre mais. E caso contrário, né, se eu for estopado e a gente começar a ver uma queda aqui abaixo dos 60k, a gente vai começar a corrigir no gráfico mensal, que está extremamente esticado, inclusive vai fechar mais uma vela aqui com Inside Bars já na quarta-feira. Então, assim, a gente já pode iniciar a semana, iniciar o mês, né, corrigindo aqui no gráfico mensal. E qualquer coisa acima dos 25 mil dólares é um fundo ascendente. Então, vai ser uma excelente oportunidade para a gente comprar. E as operações todas que eu faço, tanto no Bitcoin quanto na altcoin, carteira, né? Eu tô com a minha carteira de trade aqui aberta para o pessoal
moedas, altcoins que eu estou investindo, eu comento em primeira mão no escritório de investimentos e eu convido você também a participar dessa comunidade. Tá de olho nos insights aí que eu posto, notícias, lives exclusivas. A gente vai ter uma análise completa pós-FONC lá em primeira mão para quem tiver no escritório de investimentos na quarta-feira. Então é só você comprar um desses 3 produtos: Desafio Crypto Pocket, Trader de Sucesso, ou então Método Carteira Exponencial, cada um com o seu respectivo objetivo. O Desafio Crypto Pocket é para os iniciantes, treinamento Trader de Sucesso é para quem quer se tornar trader, e o método Carteira Exponencial para você analisar de forma profissional qualquer criptomoeda, né, na base fundamentalista, e montar uma carteira extremamente promissora. Link aqui no primeiro link da descrição, ou então é só você escanear esse QR Code que está aparecendo embaixo da minha câmera. E também, né, não vale falar, né, dos nossos patrocinadores, apoiadores aqui do canal, a corretora BingX, que é a corretora que eu venho utilizando para fazer as minhas operações de trade e que não exige KYC, então você não vai ter problema com ela reportar suas operações e também reportar sua carteira para o governo. Além do mais, Token.com, a rede social das criptomoedas. Links todos na descrição. Espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, deixa o like, se inscreve e eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!